Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje finalmente vou dar a minha primeira volta a sério com esta KTM 525. Não perde! Passa por cima das árvores e tudo! Como sabem, adquirido, logo depois entrei no projeto e nunca cheguei a dar uma volta de verdade. Portanto, hoje vai ser o primeiro dia que vou testar à séria aqui a 525. Isto é uma 500, pá! Eu vou testar ela ou ela vai me testar a mim. Vamos ver qual dos dois. Se gostam de motas de enduro e de off-road, fiquem por aí para ver. Vamos lá então. E vamos lá começar o dia com alegria. Deve haver poucos cenários tão bonitos como este. Tem que ser feito aqui o ajuste depois mais correto aqui para as botas, porque eu ainda não tive tempo, ainda não tinha andado com estas botas. Tenho que ajustar ligeiramente aqui o patim. Uma das coisas, se vocês nunca andaram numa moto de enduro, que vão notar logo, é a proximidade dos pés ao chão. O motor é mais molinho atrás, chega melhor ao chão, e também os vossos joelhos ficam muito mais dobrados. Portanto, para quem não está habituado, para quem está habituado a uma condução confortável a 90 graus com os joelhos, aqui isso não acontece. Jesus! Tem muitas árvores aqui, já não estou a gostar disto. Que esta menina lança-me para o arvoredo, não tarda nada. Isto passar aqui com esta menina é muito mais fácil. Então não se vê o caminho, mas de resto. Na altura passei aqui com 890, não havia tanta erva. Conseguia-se prever melhor o caminho. Portanto, assim a primeira impressão da posição sentado é estranhamente inseguro. Pode parecer que estando sentados estamos mais seguros, mas dado ela a rabinar muito e puxar muito por onde está virada com o punho, dá uma sensação de falso conforto. Parece que estamos bem, de repente está esmagazado e ela vai em frente porque tem tração atrás. Como estamos sentados em cima da roda traseira, ela ganha muito mais facilmente tração e aponta para onde vai. Parte para o outro termossos, estás nem preocupado aí se ela bate no bico da pedra, se não bate no bico da pedra. Só estás preocupado em manter-te em cima dela. Olá! Olha aqui, um cartão de visita. Isto é um chamado cartão de visita. Se vens distraído, ganhas logo um bónus ali na roupa. Se não for no nariz. Olha outra.
Era aí que já fiquei preso aqui com as silvas. Outra das coisas que é influenciada também pelo facto de estarmos sentados com a perna mais dobrada é a pressão do travão de trás. Temos que ter cuidado, ainda por cima, se andarem a alternar, olá, a alternar motas como eu faço, em que numa tens uma posição de condução e noutra tens outra posição. Temos de ter muito cuidado, porque às tantas debitas mal a força num dos pés e pensas que está lá e não está. E ao contrário, como acontece muitas vezes nesta, como a perna está muito dobrada, o peso da bota e o peso da perna debitam mais força no pedal do travão. Vá, está quietinho. Debitam mais força no pedal do travão e a moto entra em derrapagem muito rápido. Basicamente bloqueiam a roda. Tem-me acontecido muito agora aqui nesta 525, porque não consigo dosear aqui a travagem sentado. Isto agora é aprender a andar em cima disto, o equilíbrio, a dosagem do acelerador. Tipo isto. Pronto, é isto. Isto não é chapa batida. Tens que vir aqui penar. Tens que vir aqui dar ao litro. Ganhar os skills. Não é só comprar a moto e está feito. Tens que vir aqui bater com o lombo. É o que eu digo, isto passa uma sensação de conforto, uma falsa sensação de conforto. Parece que está tudo bem e do nada já não tens ajudas nenhumas, tens de desenrascar com aquilo que aprendeste. Ou aquilo que vais aprender com o erro. Isto não faz parte do trilho, foi só uma saída inteligente para ver até onde é que estavam os meus skills. Voltando à rota, os meus skills estão uma bosta. Outra das questões, controle de tração ou o débito desse controle nas subidas. O que acontece é que as motos novas ainda trazem um extrazinho, que é a quantidade de vezes, ou a velocidade, ou o quão vocês querem que a roda patine, deslize em seco, perca a tração, basicamente. E há níveis que controlam isso nas motos modernas. E ainda que tenhamos um nível 4 ou 5, sempre é o nível 4 ou 5 de controle. O nível 00, também já andei na 890, é 0. Se uma roda fugir, fugiu e acabou. É igual aqui. E pronto. Tem que ser muito mais controle com a tração. Com a tração, isto agora deve ser para aqui. Deve ser para aqui, isto nem está no track. Eu estou para aqui a inventar. Bom, tem que ter atenção, pronto, quando se vai nas subidas e aprender a dominar este motor. Portanto, ter consciência do controle de tração do acelerador da moto vai-vos ajudar muito também a desenrascarem-se nessas situações.
Pá, se conhecerem a moto já é meia condição. Saberem que ela faz isto se acelerarem muito, se ela faz isto se desacelerarem, é ótimo. Mas isto leva tempo e precisa de prática, precisa de andarmos aqui muitas vezes no campo a errar para saber. Ora bem, então agora boa, cheguei a um caminho com 3. Se calhar vou por este, que deve ir para baixo. Eu quero apanhar o track original porque eu sei que o track original me vai levar. Opa, 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 opa. Não, não. Vamos lá, aquela voltinha. Pá, isto é tão bom. Isto é tão bom fazer esta merda. E agora, sai por aqui. Mas com estas motas vocês vão para todo lado. É engraçado esta merda. Quer dizer, vão para todo lado se tivermos coragem. Eu também não me atrevo em todo o lado com isto. Eu sei que isto pode ir lá, mas não vai lá comigo de certeza. É fixe, é. Se não de um gajo saber que a cabra aguenta. E que se cair para o lado a gente já não tem problemas de levantá-la. Isto também se nós estivermos de pé. Vamos lá então, mais uma trilha. Isto aqui já é caminhos que desconheço totalmente. Andei, menina! Puxa por ti! Não me deixes ficar mal, hein? Mais depois uma silic. Isto é duro, amigos, isto é duro. Anda aqui. Anda para aqui. É para ali. Está mal, calma. Respirar fundo, um gato nervoso. É para aqui. Pronto. Oficialmente a primeira queda, que não foi queda, desligou-se. Primeiro teste, vamos aproveitar. Primeiro teste. Uma das coisas boas que as motas de enduro têm. Opa, menino. Com uma mão. Vamos pô-lo no chão outra vez. Não, estou a brincar. O peso, sem dúvida, é das armas mais secretas que este tipo de motos tem. E o botão mágico. Vamos lá continuar. Se tu fazes isto, rapaz, tu vais à lua. Vais à lua com esta moto. Menino, parecia um avião. Nossa Senhora. E até em segunda e em terceira soube esta merda. Isto quer é subir. Olha que eu estou completamente perdido já do track. Já estou só a curtir esta porcaria. Bom, tenho que voltar para trás. Uma das coisas que também tenho estado a reparar é que a moto é tão leve que o gingar, como é que eu ia dizer isto? O balancear dos nossos pés nos patins direcionam a moto. Eu não sei se já havia dito isto ou não, mas por vezes aquelas coisas que fazemos de distribuição de peso na bike e não sei o quê,
Aqui também tem que ser doseado. Olha, mais uma amiga. Aqui também tem que ser doseado. E epá, a filha da mãe. Anda lá, bichinha. Eu vim ali de pé, isto também porque eu noto mais. Porque eu ando aqui muito tempo de pé. E ao desviar-me das ervinhas vou fazendo isto com as perninhas. E noto que ela balanceia muito. Então eu ia dizer que notava a moto muito solta. Mas afinal também é culpa da pressão que eu meto aqui nos pés para me desviar. E ela vira logo. Eu desvio-me, eu faço força com um pé com o outro e ela desvia-se muito facilmente. Isto é muito fixe. É os tais pontos fortes das motos de enduro, serem leves e fáceis de manobrar. Manobrar não é conduzir. Manobrar é fazer manobra. Fazer aqui as manobras. Ok, conduzir é outra estaleca. Aqui as suspensões da KTM, elas, para aquilo que estou habituado, que é 890, elas são bem mais duras. Mas acho que é esse o objetivo de uma moto de enduro, é aguentar a porrada que é os terrenos normalmente no enduro. Não é estes estradões da treta, é os terrenos de pedra, lombas, buracos, essas coisas todas. Então umas suspensões muito moles também estariam constantemente a bater no fundo. Poxa, isto derrapa por tudo. Então, como é óbvio, eu queria que fosse um pouquinho mais fofinho para me dar menos porrada nos braços, mas ao mesmo tempo também não queria muito, senão depois também ando aqui a chorar, a bater com os dentes no volante. Perdão, no guiador. Se está marcado é porque alguém já passou aqui. Pá, que cenário brutal. Vamos para a trilha e voltamos ao Bosque Encantado. Aqui é os comandos desta 525, que é bruta como o raio. Não tem aqui um meio termo, pá. É destes caminhos que a serra gosta. A serra. Ai, Jesus! O que andaram para aqui a fazer, meninos? Andaram aqui a brincar. Ei, bicha! Anda acusada! Já perdi o treco com esta excitação toda, não? Não. Que grande doidice. Mandei um voo ali. Bom, a trilha apertada. Vamos lá então. Desceremos o galho para aqui, nas pedras. Ai. Íamos chegando já ali ao calhau. O que é que eu disse? Já estou perto de Monchique. Estou quase na Foia. Não sei nem quem andei, mas...
Pois é, pessoal, esta moto não é para brincadeiras, ou é para brincadeiras, mas não é para as mãos de qualquer um. Estou a ter assim alguma dificuldade na parte em que estou sentado, dominá-la, porque a suspensão muito dura à frente, eu não me sei sentar ainda bem em cima do depósito, estou aqui em meio lá, meio cá, meio lá em cima da moto, meio cá no chão. O motor, sem dúvida, é uma mais-valia. A moto é cheia de carga, cheia de cavalos por tudo quanto é lado. Se precisares, ele está lá. Seja em segunda, em terceira, é só rodares o punho, ela aparece. As suspensões aguentam bastante porrada. Eu só preciso me habituar a elas, porque são diferentes das que eu estou habituado, são um pouquinho mais rijas. Mas aquilo onde bate, tu não sentes nada. Aquilo é só andar para a frente. Esta moto, sem dúvida, que é uma moto extremamente leve, face àquelas big trails que estamos habituados a conduzir e, como é óbvio, domina-se melhor ou cansa-se menos para mexer de um lado para o outro. É diferente levantar 200 kg do que levantar 100. Era isto que eu procurava, uma moto que me desse a facilidade em andar aqui pelas trilhas sem problema de, se cair, ter que ir a levantar. Portanto, vou cair muitas vezes, mas levantar vai ser muito mais fácil. Vamos lá continuar. Estamos na Serra de Monchique, mais precisamente na Foia, ou a chegar à Foia. Isto é bem da... Se temos um mundo bonito, olha para isto. Serra lindíssima. Estes são os nossos prémios quando acordamos já às 6 da manhã. Não vale a pena estragar pitão. Isto é uma moto divertida. É, sim senhor. Mas há que ter algum respeito também, que é para que a diversão não se torne um pesadelo. Isto, só para vos dizer que isto com 890 tinha sido um miminho. Já estava no chão há muito tempo. Assim, é a tal situação do peso. Como é mais leve, eu também me deixo ir melhor. Não sinto aquele atrito do peso. E também não tenho tanto receio. E às vezes nós andarmos com receio também nos causa acidentes. Eu sei disso porque já disse muitas vezes, às vezes passo melhor as situações com mais velocidade, menos a medo, e às vezes quando vou devagar apanho sustos maiores. Tem a ver com isso, a gente estamos mais confiantes, superamos melhor. E aqui às vezes é igual, a confiança que a moto nos passa, é que isto passa por cima de tudo. E então ao fazer isso, a gente fica mais confiante. É um buraco, deixa estar, é um rego, deixa estar, porque ela passa. A facilidade como vocês mudam de direção é absurda. Se tiverem controle na moto, como é óbvio, eu também estou a apanhar aqui os skills. É basicamente, quer dizer, agora aqui um pau atrás. Basicamente é meter o pé no chão, empurrar ela para onde vocês querem, acelerar, ela vai para lá. Oh, filha da mãe. Desligou-se ali porque travei com o pé de trás. Desliguei e pronto, vai lá. Olá! E agora? Balancear para trás e para a frente e...
Ai menino, isto vai ser bonito. Isto vai ser bonito. Andei, vamos embora. Isto é uma 500, pá. Não perde. Passa por cima das árvores e tudo. Isto é tão giro quando corre bem. Ela que já mete outra estaleca, que é Regos. Vou escolher este lado aqui. E Regos é outra história. E com a ajuda do pé passa-se tudo. A facilidade com que a gente sai daquelas situações menos agradáveis, quando temos a 890 e quando temos uma moto de enduro nas mãos. Isto pode fazer poupar-vos muito tempo em passeios e também poupar-vos o stress. Bicha, é o que eu digo, para onde ela aponta é para onde ela vai. Sentado é o que é. Ou a gente sabe muito bem o que é que está a fazer, ou então arriscamos ir buscá-la à árvore. Agora ia tendo aqui um ataque frontal com o pessoal do enduro. Epá! Será aqui? A gente passa aqui os dois. Oi, 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 oi. Para isto correr bem. Para isto correr bem é melhor assim. Assim corre bem. Assim corre bem. Assim corre bem. Corre bem. Corre menos mal. Isto vai. Então não vai. Tem que ir? Bom, se fugir a todas também não vou a nenhuma. Ora se vai, vai. Não perde. Isto quer é pau. Ai, que ganda safe, pá! Parecia o Valentino Rossi do MotoGP. Salvei-me de uma pedra, fui bater precisamente na outra, pá! Que cena! Muito atrevimento ali. Ouça. Fogo.
Isto o perigo aumenta, sempre assim. À medida que vamos ganhando confiança, o perigo aumenta. Achamos que já dominamos e tal, parece uma surpresazinha. E o problema não é a surpresa, o problema é a velocidade que nós já temos para tentar decidir o que fazer na surpresa. Eu nem tenho força nos braços. O raio está terminado, a voltinha está feita a minha estreia aqui com a KTM 525. Estou estouradíssimo, isto não é de todo fácil, impossível também não é, portanto eu diverti-me à grande, apanhei uns sustozinhos valentes, mas é uns sustos de enduro, não é aqueles sustos a grandes velocidades, é sustos de desequilíbrio, sustos de saída de pistas, que acho que são mais normais do que aquilo que se pensa. Pessoal, fazendo aqui um resumo daquilo que eu não gostei tanto, não é aquilo que a moto tem de mau, atenção, é aquilo que eu não gosto tanto. Porquê? Porque venho habituado, ou estou habituado a outro tipo de motos e faz muito mais confusão aqui neste modelo. Sem dúvida que é a distância que tem do patim ao banco, a maneira como estamos sentados, eu vou com os joelhos super dobrados. O meu pé constantemente vai ao pedal de travão e debita lá muita força, eu estou sempre a travar sem necessidade, portanto acho que vou muito dobradinho. Eu acho que é mesmo assim que as motos de enduro circulam, mas eu não estou habituado, portanto isto é um ponto negativo para mim, que vou ter que me adaptar, porque sempre que me sento, basicamente sento-me e travo, o pé cai lá diretamente, tenho que me habituar a isso. Portanto, isso será um ponto negativo a meu ver, mas é uma questão de hábito, ou tentar ajustar ali os patins um pouquinho mais para baixo. Segunda coisa que eu não gostei tanto aqui na 525, mas penso que isso também será outro tipo de adaptação, tem a ver com as mousses que eu instalei. Não tem a ver com as mousses diretamente, tem a ver com habituar-nos à dureza constante da mousse. Eu penso que a da frente é uma mousse um pouquinho mais rija do que o habitual, do que pelo menos a de trás. A de trás é uma mousse soft, então há certas zonas que eu acho que se a mousse fosse um pouco mais suave, ajudaria. Eu não sabia disso, pus uma mousse mais dura à frente, pensei em pedras, bater, bicos, etc. Mas certos terrenos ali, pelo menos aqui no Algarve, que é um pouco mais seco, um pneu um pouquinho mais suave tinha ajudado bastante a absorver ali certos movimentos e não ficando tão duro, eu penso que também não escorregava tanto. Portanto, esse eu acho que vai ser um ponto negativo e vou ter que me habituar a ele, tal como os outros. Terceiro ponto, e é talvez aquele que mais me agrada e ao mesmo tempo mais me assusta, é a rotação, o binário demasiado acelerada, demasiado nervosa e às vezes falta-me ali um bocadinho já a força na manete e se deixa um pouquinho ela está embreada e parece que está nervosa, quer sair para todo lado. Mas pronto, é um ponto negativo, como é óbvio, se calhar ela é mesmo assim. Eu já tentei ajustar, já pus ali umas manetes um pouquinho mais recuadas para ver se ajudava, mas ela parece estar sempre ali com fome, o binário está sempre a levantar e às vezes uma coisinha pequenina, ela como tem muita rotação, dá logo um galope para a frente, tenho mesmo que me habituar a este animal. Portanto, são 3 pontos que eu não acho, não lhe vou chamar negativos, são 3 pontos de falta de hábito, de adequação a este tipo de motos, que acho que vai fazer parte do processo. Pontos positivos, como é óbvio, então, isto é um canhão do caraças, a gente mete para qualquer lado, não tem problemas nenhum, ela recebe impactos, ela vira, ela torce, ela salta, portanto é uma moto que vocês que estão a começar, se calhar, o motor é demasiado abusado, mas é uma moto que facilmente qualquer um pegaria e dava umas voltinhas sem problema nenhum. Desde que tenha controle no acelerador, acho que não há problema.
Outra das coisas, outro dos pontos que eu tinha sido alertado que poderia ser um ponto negativo, eu sinceramente não achei. Talvez por já não precisar tanto de usar os travões, digo eu, que era mesmo isso, era mesmo os travões. Eu tinha sido avisado que um dos pontos negativos desta moto era os travões, travava bastante mal. Talvez por eu travar muito com o motor, através das mudanças, não uso tanto o travão, se calhar, não noto tanto. Porque o de trás, é como vos digo, mal me sento, está sempre a travar. Portanto, travar, trava. O da frente, pá, ainda bem que não trava muito, senão também estava sempre a mandar ali umas latadas que nem sei, porque eu estou sempre ali com o dedinho na frente. Pá, e ele abranda-me, até agora não senti aquela necessidade, olha, não travou, fui em frente. Não, ele abranda bastante bem, não dá aquele galope forte e bloquear, portanto até acho um ponto positivo, a meu ver. Estava um pouco assustado com o que as pessoas diziam, eu estava a pensar em mudar logo os discos, os travões, mas estes são os discos, os travões que vinha do antigo dono, pá, e por enquanto estão funcionais. Portanto não me assustei e até gostei do estilo de travagem dela. Outra das coisas que me parece bastante positivo é o facto do consumo. Eu enchi o depósito e tenho o depósito ainda mais do meio. Portanto, mesmo com esta galhotada toda, deve ter feito para aí 80 km ou 90 km e tenho para ali o depósito ainda bem cá em cima. Portanto, com contenção, ela consome pouco. Agora, se andamos sempre ali de goela aberta, talvez pelo meu modo de condução não ser muito bruto ainda, portanto, ela não se estica muito nos consumos. Portanto, esta foi a minha experiência hoje. Espero que tenham gostado da partilha. Foi a experiência real. Fui pegar nela e fui para a trilha, como se fosse a minha primeira vez. Embora tivesse pegado nela para fazer filmagens, mas nunca tinha pegado nela para andar como andei hoje. Já agora não se esqueçam, se gostam deste tipo de conteúdo, se gostam de off-road, fiquem por aí, subscrevam o canal, fiquem ligados, porque a partir de agora vai ser só pau, 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 pau. Agora só querem subidas. E depois vamos ver. Mas pronto, por agora sinto muito menos receio quando olho para uma subida, saber que tenho ela debaixo das pernas e não tenho 890. Dá-nos uma segurança, não sei explicar, mas dá. A subida continua a ser alta e vocês podem não conseguir subi-la. Mas o facto de saber que não vai acontecer nada de muito grave se não conseguirem subir, já vos deixa confortáveis. Até à próxima. Tchau!